Por que é errado aceitar transfusões de sangue? Esse é o argumento majoritário, estruturado pelo grupo A Verdade e a Lógica. Premissa 1. O sangue representa a vida e é sagrado. Premissa 2. Por representar a vida e ser sagrado, não pode ser ingerido. Premissa 3. Não deixa de representar a vida e ser sagrado se for transfundido. Logo, as transfusões de sangue são moralmente erradas. A vasta maioria dos religiosos que professam crer na Bíblia rejeita a conclusão exposta. No entanto, para que se chegue a tal conclusão, tudo o que precisa ser feito é provar a veracidade de cada uma das três premissas que conduzem o raciocínio lógico a tal conclusão. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será. Analisemos a primeira e a segunda premissa juntas. Levítico 17:14 diz: Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: Não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Veja também Gênesis 9:4. Somente não comam a carne de um animal com o seu sangue, que é a sua vida. Nesses dois exemplos, vê-se claramente que o sangue representa a vida e é sagrado, e que por tais razões não pode ser consumido. Obviamente, o sangue não é literalmente a vida, mas ele representa a vida. Se o sangue fosse literalmente a vida, alguém poderia transfundir sangue em um cadáver e esse voltaria a viver. Assim, o sangue representa a vida, que de direito pertence a Deus. Desse modo, é provada a veracidade das duas primeiras premissas. Agora analisemos a terceira premissa do argumento. Existe algum motivo para que se pense que o sangue perde o seu significado e valor ao entrar no corpo humano diretamente pelas veias e não por vias orais? Imagine o seguinte raciocínio hipotético. Quando Deus criou Adão e Eva, ele lhes disse para não comer da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia em que dela comessem, morreriam. Gênesis 2:17. Certamente, aquela árvore não era venenosa. Tampouco oferecia qualquer dano ao sistema digestivo do casal humano. Mas aquela árvore representava o direito de Deus determinar o certo e o errado. Ela era um símbolo da autoridade de Deus. Por isso, o ser humano que comesse do fruto da árvore estaria, na verdade, rejeitando aquilo que a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal representava, a soberania de Deus. Foi por isso que Deus proibiu o casal humano de comer da árvore. Não porque o fruto da árvore talvez fosse venenoso ou indigesto, mas porque ele representava o direito de Deus governar, isto é, a soberania legítima de Deus. Agora, suponhamos que, por algum motivo hipotético improvisado, Adão e Eva conseguissem liquefazer a fruta de tal árvore e injetar tal líquido em suas veias. Será que o fruto de tal árvore perderia o seu significado? Será que esse fruto deixaria de representar a soberania de Deus? É claro que essa situação é meramente hipotética, pois nenhum dos humanos possuía meio para executar tal ato. Mas isso serve para ilustrar o princípio moral lógico da representatividade e santidade de algo. Da mesma forma, se o sangue não pode ser consumido por representar a vida e por ser sagrado, será que o sangue deixa de ser sagrado e de representar a vida ao ser introduzido no corpo pelas veias ao invés da boca? Alguns tentam argumentar que, em uma transfusão, o sangue não representa a vida, porque a pessoa que doa o sangue não morreu. Mas é importante olharmos para o que a Bíblia diz. Levítico 20:18. Se um homem se deita com uma mulher menstruada e tem relações sexuais com ela, tanto ele como ela expuseram o fluxo de sangue dela. Ambos serão eliminados dentre seu povo. Veja que, neste exemplo citado, mesmo no caso de um ser humano vivo, o sangue ainda tinha sua plena representatividade. Assim sendo, mesmo em humanos vivos, o sangue ainda retém todos os atributos dos motivos da proibição afirmada por Deus.
Dessa forma, a terceira premissa é provada verdadeira. Agora voltemos à estrutura do argumento majoritário. Premissa 1. O sangue representa a vida e é sagrado. Premissa 2. Por representar a vida e ser sagrado, não pode ser ingerido. Premissa 3. Não deixa de representar a vida e ser sagrado se for transfundido. Logo, as transfusões de sangue são moralmente erradas pelo mesmo motivo que a ingestão de sangue é errada. Talvez alguém diga, isso é um pecado, ou tente expressar que é correto aceitar sangue numa transfusão. No entanto, ao fazer isso, a pessoa está se colocando na posição de Deus, tentando determinar o que é bom e o que é mal. É Deus quem determina o que é certo e o que é errado, não a opinião subjetiva de seres humanos. Outros talvez tentem argumentar que, para que se salve a vida humana, a lei de Deus pode ser violada. Mas ao afirmar isso, sem se aperceberem, as pessoas estão admitindo que as transfusões de sangue são, de fato, moralmente erradas. Apenas seriam pecados justificáveis. No entanto, a ordem de abster-se de sangue é dada aos cristãos junto com, conforme diz Atos 15:29, abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de fornicação. Por essa mesma lógica, aqueles que usam tal raciocínio devem também admitir que a idolatria e a fornicação também seriam pecados justificáveis em caso de risco de vida. No entanto, não foi esse o exemplo bíblico deixado pelos 3 hebreus que se recusaram a adorar um ídolo. E você? O que acha? Adoraria um ídolo ou cometeria fornicação para salvar a sua própria vida? Ou você pensa que Deus não tem o direito de determinar o certo e o errado?